Miraculous tem muitos mistérios e coisas que foram reveladas nos episódios. E com os episódios que foram lançados até agora, a gente descobriu muitas coisas. Eu vou falar algumas coisas que já foram reveladas na série e talvez você não saiba sobre Miraculous. Então vamos começar com o vídeo. Bem, muita coisa aconteceu na série e algumas dessas coisas eu quero saber se vocês sabem sobre Miraculous. Bem, vamos começar então com algumas delas. Uma das primeiras coisas que foram reveladas é que a Natalie, ela faz parte de uma sociedade secreta. Uma sociedade secreta que não sabemos o que é exatamente, mas é bem possível que a Tsurugi-san esteja nela. Basicamente essa sociedade secreta que é os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir, e eles sabem quem é o Monark. Isso significa então que ela já fazia parte dessa sociedade secreta desde a primeira temporada, se duvidar. Isso significa então que talvez a Natalie pode ser ou uma aliada ou uma inimiga da Ladybug. Porém não sabemos exatamente o que ela é, se ela é do bem ou se ela está fingindo ser uma pessoa do bem para a Marinette. O que a gente percebeu é que a Marinette ela perdeu totalmente todo o seu pânico em falar com o Adrian. Desde a quinta temporada, a Marinette tinha muito pânico para falar com o Adrian e expressar seus sentimentos. Porém, nessa quinta temporada, isso mudou totalmente. A partir de agora, a Marinette não tem mais medo ou vergonha de falar com o Adrian. E agora eles são um casal onde a Marinette está bem mais tranquila e não tá toda maluca que nem antes. Sim, ela ainda bola alguns planos sem sentido, mas a gente percebe nessa temporada que ela mudou bastante de personalidade e não tá agindo tão estranho agora. Isso é muito bom, porque muitas pessoas achavam estranho o jeito da Marinette de se comportar, agindo como se fosse uma pessoa totalmente maluca, ou porque não sabe falar com o Adrian, e a gente achava isso muito estranho. Uma coisa que a gente pode perceber é que nem todos os personagens de Miraculous que usam as joias estão seguros de si usando os Miraculous. A gente pode usar, por exemplo, a Sabrina. Basicamente, ela negou o seu Miraculous porque ela achava que ela não deveria usar a joia. E foi a Ladybug que ensinou a ela que ela deveria usar sua joia de uma forma melhor. Basicamente, ela disse que a Sabrina é uma pessoa confiável e que deveria usar a joia, fazendo então ela ter autoconfiança e usar finalmente o Miraculous do cachorro da forma certa. E a mesma coisa aconteceu com o Ivan. O Ivan também renunciou ao seu Miraculous e a Ladybug convenceu ele a ficar com a joia. Isso significa então que nem todos os portadores de Miraculous estavam aptos a usar as joias mágicas. E basicamente a Ladybug que vai ter que ensinar eles a terem mais coragem de usar os Miraculous. E a gente pode ter percebido isso no decorrer da série. Que é Marinette e Alia, Ali Nino, Félix e Kagami e Mark e Nathaniel, que sabem suas identidades secretas. Basicamente, cada vez mais os personagens estão não obedecendo a ordem da Ladybug que as suas identidades têm que ser secretas. Então, isso pode se tornar um problema depois na série, como por exemplo, algum deles revelar a identidade secreta para alguém. Isso é algo que talvez a Layla pode usar? Não sabemos exatamente, mas isso significa que talvez outros heróis podem, quem sabe, terem essa mesma questão. Uma coisa também que já foi revelada é que agora o Adrian é adotado pela Natalie. Então agora é como se a Natalie fosse a mãe do Adrian. Simplesmente o Adrian agora está livre para poder fazer o que ele quer e ele não segue mais uma rotina de supermodelo. Ele agora está livre e pode escolher basicamente o que ele quer fazer. E agora, como a Natalie adotou ele, ele vai ter mais liberdade de fazer o que ele quer. E isso talvez não seja um problema para ele, pois ele finalmente vai ter mais liberdade. E principalmente com o fato que ele está com o anel das alianças. Outra coisa também é que a gente agora tem personagens reacumatizados novamente, no caso reciclados. A gente tem personagens que já foram acumatizados na série e eles estão sendo acumatizados novamente, como por exemplo o pai da Sabrina em Daddy Cop e por exemplo a Tormenta. Então isso significa que a gente pode ter mais personagens reacumatizados de novo. Isso significa então que a nossa Layla Rossi não tem tanta criatividade assim, porque ela está reacumatizando as mesmas pessoas de novo. Isso significa então que a gente vai ver alguns personagens que a gente já conheceu, provavelmente. Outra coisa falando da Layla é que ela está disfarçada e aparentemente ela está aparecendo em todos os episódios, mas ninguém sabe quem ela é. Pessoas teorizam para saber quem ela é, mas ninguém sabe. Ela está acumatizada em alguém e basicamente ela fica disfarçada para bolar algum plano que ninguém sabe qual é. Outra coisa é que a Zoe, ela aparentemente não era uma boa pessoa e um personagem chamado Ray pode acabar revelando isso para as pessoas, acabar revelando que na verdade a Zoe era uma pessoa igual a Chloe e ele tem um vídeo disso provando.
Bem, esses são alguns fatos curiosos que foram revelados na série. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo.